Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a inscrição e a participação de vocês nessa nossa live. Meu nome é Anderson, eu sou gerente de produtos na Huawei e juntamente com o meu colega de equipe, Vitor Ferreira, a gente vai estar falando aí nos próximos minutos um pouco com vocês sobre a tecnologia Wi-Fi 6, características da tecnologia e também o que a Huawei tem de inovação nesse sentido. Isso aí, pessoal. Obrigado o tempo de vocês, obrigado a atenção. A gente sabe que é meio de dia, assim, é sempre corrido. E a ideia aqui hoje, talvez, como o Anderson mencionou, falar de tecnologia, dar alguns exemplos, de repente desmistificar algumas lendas aí que o pessoal às vezes levanta sobre essa tecnologia. A gente está com uma equipe legal aqui de suporte também no chat, então qualquer pergunta vocês podem enviar para a gente vai tentar encaixar aqui no meio da apresentação. Vamos mandar ver aí, Anderson. Vamos lá. Falando inicialmente sobre o que efetivamente a tecnologia de Wi-Fi 6 vem endereçar. Anderson, acho que a gente perdeu o seu áudio. Oi, me ouve? Opa, voltou agora. Opa, desculpa. Vocês não ouviram, você não ouviu nada, Vitor? Vamos do começo, então. Tá, ok. Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o que a tecnologia de Wi-Fi 6 vem endereçar, né? Por que essa evolução? O que não é atendido hoje pelas tecnologias anteriores, como o Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 enfim. Com a nova demanda em termos de banda definida por serviços de broadcast de vídeo, IPTV, Smart Camera e toda uma série de novas tecnologias que vêm aí até endereçadas pelo o novo conceito de IoT, uma necessidade maior e mais ampla em termos de banda e também uma solução com baixa latência, demandou essa necessidade do Wi-Fi 6, né? Que efetivamente não, apesar de robustas também, tinham como um gap das tecnologias anteriores. Então, o Wi-Fi 6 ele tem aí como referência um aumento em termos de banda 10 vezes mais do que as tecnologias anteriores, né? Em termos de latência também, a tecnologia, vou passar aqui para o próximo slide. Então, em termos de latência também, a tecnologia ela conta com alguns recursos tecnológicos que coopera bastante nessa robustez da solução, e dentre elas uma modulação de 1024 QAM, tá? Eu não sei o quão familiarizado todos são com a modulação QAM, mas resumidamente são portadoras que são utilizadas no modelo de quadratura, muito utilizado no sistema de TV digital, e ela traz uma efetividade bastante significativa para
transmissão em que você efetivamente tem uma demanda bastante significativa em termos de throughput, né? Então, como vocês podem ver aí no slide abaixo, você tem até uma velocidade, você consegue até uma velocidade de 9.6 gigabits, trabalhando com uma modulação um pouco mais alta, que é o 1024 QAM. O Wi-Fi 6 também ele tem alguns aprimoramentos em cima do MIMO, já presente nas tecnologias anteriores, mas no Wi-Fi 6 especificamente, ele traz um avanço bastante significativo, que permite aí uma quantidade maior em termos de usuário por antena, como referência com um device, um único device Wi-Fi 6, você pode alcançar até 1024 usuários. E o OFDMA. O OFDMA, ele é uma tecnologia que define aí a melhor utilização de lanes, e nesse aspecto você consegue aí, complementarmente ao avanço da tecnologia de modulação com o MIMO e o FDMA, você consegue aí ter também uma significativa redução em termos de latência, convergindo aí nos pontos em que eu abordei inicialmente. Uma nova tecnologia com um significativo ganho em termos de throughput e com a latência bastante reduzida. Esse composto, de forma geral, ele otimiza até mesmo os devices, né? Porque celulares e devices Wi-Fi que efetivamente se conectam às redes Wi-Fi, isso exige um consumo de energia. Com esses avanços tecnológicos providos pela melhoria de modulação, MIMO, OFDMA, o consumo de energia dos terminais ela é bastante reduzido. Como uma referência aí em termos de em torno de 30% menos em termos de consumo de energia. Anderson, esse slide é legal porque, além de ser um comparativo, né, entre o Wi-Fi 5 e o Wi-Fi 6, então, tecnologicamente dizendo, a gente consegue, sei lá, ponderar aqui os 4 pilares aqui do avanço, né, o que houve de melhoria do que o mercado chama de 5 para o 6, são features que eu diria que são sentidas mesmo na pele, né, claro, a largura de banda, o número de usuários concorrentes, óbvios, né, mas o modo que o OFDMA ele consegue trabalhar melhor, né, otimizar melhor o tráfego, né, como eu posso dizer, a comunicação, né, dos dispositivos, somado com a melhor potência, com o melhor consumo de potência, né, com a melhor comunicação entre os dispositivos, quer dizer, entre o dispositivo Wi-Fi e o AP, você vai conseguir ter um consumo menor, né, desse dispositivo. E hoje a gente sabe o quanto que o dispositivo de wireless, né, se a gente for trazer o celular como exemplo, ele acabou virando um ID, né, de todos nós, né, então a gente é muito reconhecido pelo que a gente carrega no celular, e você ter uma rede que vai não otimizar esse dispositivo, né, vai fazer com que ele conectado à rede vai ter um consumo maior de bateria, vai, digamos que, desmotivar, né, o usuário a utilizar essa tecnologia, né. Para quem é mais antigo aí, lembra de como que, né, antigamente, nos mobiles mais antigos, a gente normalmente, a gente andava com Wi-Fi desabilitado, porque isso trazia um consumo de bateria muito grande. E aí, por exemplo, numa estratégia de varejo, né, de você criar uma comunicação com o seu usuário final, com o seu consumidor, através da rede sem fio, isso pode ser um impacto, né, para você ter o engajamento do seu consumidor. Então, aqui são pilares bem legais aqui, que mostram o quanto que, até para dispositivos que não são Wi-Fi 6, digamos, hoje não estão trabalhando no protocolo, já vai fazer uma diferença você ter equipamentos que suportem, né, esse ambiente. Bem lembrado, me faz lembrar naquela época que efetivamente se tinha esse grande consumo de energia, era muito comum ter aqueles cases
de bateria para complementar aí, porque efetivamente o consumo dos devices era bastante significativo. Isso é lembrando que hoje o dispositivo tem que segurar as 24 horas, né? O cara tá com ele todo o tempo no bolso e se isso tiver algum... E vamos ser sinceros, o usuário consegue, né? Ele tem esse entendimento, que é um resultado direto, né? Na hora que eu conectei naquela rede, eu fiquei conectado àquela rede, o Wi-Fi, o consumo da minha bateria foi embora. E é óbvio que o usuário não vai estar motivado a estar conectado nessa rede, né? Essa percepção é bem real, é verdade. Bem claro. Então, falando um pouco hoje dos terminais, a gente chama de terminal os end devices, né, que efetivamente hão de fazer uso dessa tecnologia de Wi-Fi 6. O mercado ele já está caminhando de uma forma bastante positiva. Vários fabricantes já estão considerando em seus devices, fabricante de notebook, fabricante de tablet, de celular, já estão considerando em seus devices a tecnologia Wi-Fi 6, né, para que esses devices estejam capacitados a se conectar a esse novo modelo, esse novo tipo de tecnologia. É importante observar que isso é um pré-requisito, né? Então, nem todos os devices estão prontos para isso. Tem aí alguns modelos, até nesse próprio slide, que cita alguns devices que já vêm com essa tecnologia, mas na medida em que a tecnologia for se popularizando, imagino que isso há de ser algo comum, como hoje a gente observa nas tecnologias anteriores. Mas atualmente já tem um grande avanço nesse sentido, de vários fabricantes. Vale ressaltar o Huawei P40, né, que já é um celular aí bastante robusto e um modelo bastante recente da Huawei. Ele já possui a tecnologia de Wi-Fi 6, ou seja, já é um equipamento capaz de utilizar essa rede se disponível. Existem algumas dúvidas e às vezes, em alguns casos, até um pouco de preocupação que o Wi-Fi 6 ele vem com o objetivo de sobrepor ou sobrepor, não necessariamente, mas se ele em algum aspecto ele compete com a tecnologia de 5G. Lembrando que a gente está falando de duas novas tecnologias de Wi-Fi e o 5G que também está já em fase experimental, por algumas operadoras, falando de Brasil, já existe implementação real, falando de localizações fora do Brasil, e no nosso caso, falando aí na linha de evolução do 5G, o próximo passo é o leilão das frequências, que está previsto para o início de 2021, e a partir daí a gente vai começar a ver uma evolução efetiva e um trabalho efetivo das operadoras no desenvolvimento dessa tecnologia para as redes móvel voltada à rede celular, né? Essas tecnologias, elas são complementares, elas não têm por objetivo a substituir uma ou outra, tanto o Wi-Fi 6 substituir o 5G ou vice-versa. Aí a gente tem aí alguns exemplos onde o Wi-Fi 6 é mais efetivo e outros exemplos onde efetivamente o 5G acaba sendo uma solução mais adequada, né? Então você vê aí o 5G com um destaque bastante significativo numa abordagem ampla de cidade, ruas, o conceito um pouco mais outdoor, né? O usuário efetivamente em movimento aí numa estrada, transitando e fazendo aí handover de uma Airbnb para outra. Isso não é o foco do Wi-Fi 6, né? Que tem uma definição um pouco mais diferente em termos de abordagem de ambiente. A gente pode citar aí, nesse exemplo do slide, supermercados, estádios. No caso de estádio, eu até vejo aí meio que uma coexistência de uma e outra. Tem sido muito comum, às vezes, as operadoras para grandes eventos, elas montam estruturas
estruturas pontuais de 5G para poder atender a necessidade. Aeroporto, redes corporativas, hotel e hospital. Então, resumindo, ela, como do lado direito inferior do slide vocês podem ver, elas não vêm para competir uma com a outra, mas sim para se complementar, para coexistir em termos de solução, permitindo aí uma amplitude de acesso à rede para o usuário, seja em um ambiente um pouco mais fechado, ou seja aí transitando na cidade, onde efetivamente a rede móvel de celular, a rede 5G, acaba sendo a melhor opção para esse tipo de acesso. Eu acho que acaba sendo, até mesmo por características do porquê você tá desenvolvendo ou elaborando uma rede sem fio. Normalmente, você, no caso aqui, por exemplo, do supermercado, é que você quer ter uma comunicação com o seu consumidor. No caso das salas aqui, você quer ter uma interação e, de repente, criar um modelo de negócio novo, né? Você vai ter aluno presencial, aluno remoto, então você vai ter que ter uma tratativa melhor desse tráfego, né? Com prioridades, quer dizer, são usos totalmente diferentes, eu diria, são aplicações, né, diferentes do que quando você vai partir para o 5G, né? O 5G realmente você fala, o modelo é também ter assinantes, né, com conectividade à internet, tudo bem, você vai ter um SLA, o 5G já vai permitir um SLA tão atrativo, tão assertivo quanto o Wi-Fi 6 também vai conseguir te entregar, mas você acaba nunca tendo, assim, você vai acabar só provendo a internet, e aqui no Wi-Fi 6 você pode, além de conectividade na internet, você pode criar uma rede tão boa, né, a famosa experiência, a experiência que o usuário tem conectado no 5G, quando ele entra no escritório, está conectado com o seu laptop, está trabalhando, ele também vai ter a mesma experiência, quer dizer, ele vai ter área de cobertura, ele não vai ter falha na área de cobertura, ele vai ter um throughput, né, uma performance muito boa da rede. Quer dizer, eu acho que são realmente como você mencionou, na verdade são, como resultado, talvez a conexão seja de alta velocidade, mas a necessidade, né, é você criar uma rede privada tão boa quanto a de 5G, né? E aí, de repente, até criar modelos de negócios novos em cima deles. Então, não vejo de maneira nenhuma conflitante, né? Simples, na verdade, é que ambas, inclusive porque, né, acho que nos próximos slides a gente vai ver que muito do nosso Wi-Fi 6 embebedou do 5G, é que a nossa régua subiu bastante, né? A gente está conseguindo entregar muita performance nesses dois ambientes. Sim, eu acho que aí vem justamente essa dúvida e essa dúvida sobre a sobreposição de uma com a outra. Ambas vêm com o objetivo de endereçar uma melhor largura de banda e também a redução efetiva de latência, né? Isso é um requerimento aí para as redes de nova geração, em resposta aí ao que a gente há de ver num futuro bem próximo, ou seja, já estamos vendo com toda a parte de tecnologia IoT, entre outras. Falando um pouco sobre as core technologies base do Wi-Fi 6, a Huawei, ela participou intensivamente no desenvolvimento da tecnologia. Falando das patentes do Wi-Fi 6 efetiva, a Huawei, 18% dessas patentes são efetivamente da Huawei, né? Então, nós saímos bem à frente em termos de desenvolvimento e cooperação no desenvolvimento da tecnologia, até mesmo, como o próprio Vitor falou, aproveitando bastante aí do skill que a Huawei tem no desenvolvimento da tecnologia 5G, que foi uma base bastante referencial e positiva no desenvolvimento efetivo dos avanços do Wi-Fi 6, e falando do nosso produto, no diferencial do nosso produto, que em comparação aos nossos
competidores traz algumas vantagens. Aí fazendo um rápido comparativo entre os padrões do 5G e do Wi-Fi 6, ele fala um pouco, no primeiro ponto você vai ver as características de implementação da tecnologia MIMO, né? No 5G você tem um método de 64 por 64, enquanto no Wi-Fi 6 os padrões definem 8 por 8, a Huawei tem um diferencial nesse aspecto, né? O OFDMA como solução para ambos, aí é algo que meio que existe uma correlação. E falando de modulação, enquanto o 5G trabalha com uma modulação de 256 QAM, o Wi-Fi 6 trabalha com uma modulação um pouco maior, que é o 1024 QAM, permitindo uma granularidade bastante significativa em termos de símbolos. Tá? Para quem tem familiaridade com modulação, quando a gente fala de símbolos, você está falando também de uma capacidade maior em termos de transmissão de dados por frequência, e isso tudo em conjunto com o MIMO, você também tem aí uma capacidade bastante significativa em atendimento de número de usuários por device. Falando um pouco do diferencial que eu citei anteriormente no slide anterior, o padrão ele define, voltando aqui, o padrão ele define o MIMO trabalhando aí com uma tecnologia 8 por 8. A Huawei, ela tem um diferencial bastante significativo, que os nossos APs, ele tem aí ele permite uma solução que vai operar aí em 12 por 12. O que isso significa? Você tem uma quantidade bastante significativa em termos de quantidade de usuários por device, que aumenta em termos de 1.5 a nossa solução em comparação aos nossos competidores. Então, isso é uma exclusividade da nossa solução, é um diferencial exclusivo da Huawei, e obviamente vem aí como parte aí de um intensivo projeto de estudo de solução, e até mesmo aproveitando aí muito do que a gente da nossa experiência em termos de desenvolvimento da tecnologia do 5G. Algo que você queira complementar, Vitor? Eu diria até que era, acompanhando o slide anterior, na verdade é uma empresa que investe muito em desenvolvimento, né? Não me recordo agora dos números, mas acho que de 100 mil, cento e poucos mil funcionários, a gente tem uma boa parcela deles focados em desenvolvimento. No nosso time do R&D, focado em soluções de WLAN, de conectividade, a gente está em torno de 20 mil. Quer dizer, a gente consegue, além de, obviamente, ter acompanhado as tecnologias do mercado dos últimos anos, realmente a Huawei vem com uma posição agora de vanguarda, né, de realmente estar à frente do que os outros vendors estão produzindo. Isso porque é uma cultura nossa, a gente está muito ligado à necessidade do cliente. Então, aqui a gente está falando de, algumas dessas tecnologias que a gente vai mostrar para vocês foram desenvolvidas em cima da necessidade do nosso cliente, né? Quer dizer, realmente ir lá, sentir a dor, entender o problema dele e conseguir desenvolver produtos que atendam à necessidade. Então, a gente está muito bem posicionado nesse sentido. Quem conseguir trabalhar com a gente sempre vai estar ali com produtos e recursos de vanguarda, isso é fato. Falando um pouco da nossa nova linha de produtos Air Engine, para quem já tem pesquisado aí bastante sobre as nossas soluções,
a gente adota essa nomenclatura, Air Engine, e o modelo que tem aí uma variação e uma granularidade bastante significativa de modelos de acordo com a necessidade e a demanda efetiva que o cliente tenha, seja enterprise, seja uma rede um pouco mais... Então, onde vem isso? Praticamente, a nossa solução, o design dos nossos APs, até mesmo por uma característica da tecnologia, ele tem ali, obviamente, uma concentração de calor bastante significativa. E a Huawei, para quem observa para quem tem observado aí as tecnologias de outros fabricantes, com modelos extremamente mais slim em comparação aos nossos competidores, os nossos APs, ele tem todo um design exclusivo, né, que permite aí todos esses benefícios em termos de throughput, quantidade de usuários, e ao mesmo tempo ele tem isso obviamente demanda uma definição específica exclusiva em termos de design para poder ter essa dissipação de calor. Então a Huawei ela definiu nossos APs, tem uma característica bastante robusta nesse aspecto, né, em termos de dissipação de calor, e o design do equipamento ele coopera bastante para que esse desempenho não afete o hardware especificamente em termos de performance ou qualquer outra questão que venha ser originada por essa geração de calor excessiva que a tecnologia acaba demandando. Então, falando um pouco aí, nesse aspecto eu estou falando um pouco sobre o marketing, né, o porquê do Air Engine, em função da característica, foi um nome bacana que a HAL encontrou para poder definir a característica de design dos nossos produtos. Lembrando que Air Engine a gente está falando de um motor refrigerado, né, alguma coisa desse tipo. E para quem teve já a oportunidade de ver esses equipamentos, vocês podem notar que, né, a característica dos produtos da Huawei ser de um material muito rico, né, dificilmente vocês vão encontrar equipamento da Huawei, principalmente dessa linha de produto que seja de plástico ou coisa do tipo, né, a gente está falando de equipamentos que já são, né, construídos com o que há de melhor de material, e acho que a ideia do design, né, realmente do Air Engine, né, um designer inteligente para que colabore com a performance do equipamento, que hoje, né, obviamente, equipamento mais performático vai ter um consumo normalmente, né, cai num consumo ou uma geração de calor muito maior. Acho que foi outra boa jogada aí que a gente também conseguiu adquirir ou trazer para os equipamentos. Aqui eu queria comentar com vocês um pouco de 3 pilares também, que a gente acredita que seja, assim, dentro de um monte de características que nossos equipamentos possuem, para quem já trabalhou com Wi-Fi até de outros vendors, né, a gente sabe que tem algumas coisas, né, área de cobertura, a questão de controle de canais, potência, isso os nossos equipamentos conseguem trabalhar de modo orquestrado, mas aqui acho que são 3 pilares bem interessantes aqui para a gente mostrar o que seria o diferencial, né, que a gente quer trazer com os nossos equipamentos do Wi-Fi 6. O primeiro deles é o Smart Antenna, o que parte do conceito de a gente conseguir trabalhar otimizar a cobertura de sinal do ambiente, quer dizer, a gente sabe que o equipamento, quando a gente fala de APs omnidirecionais, a gente está em extremo senso, a gente está falando em sinal aos 360. Quando ocorre uma certa aglomeração em um ponto, a tendência desse sinal é diminuir para todas as direções. Então, é como se eu, por causa de uma certa concentração, ou para atender uma região, eu acabo impactando na cobertura de todo o local. E com o Smart Wi-Fi, a cobertura de todo esse access point, e com o Smart Wi-Fi eu consigo, como se eu direcionasse
não é exatamente antenas direcionais, mas é como se eu conseguisse identificar onde eu preciso entregar potência, onde está que direção que está requisitando para o access point, que tenha mais atenção de cobertura, e aí sim o AP vai conseguir trabalhar naquela direção. Em termos, ou trocando por palavras, eu diria que é como se numa cobertura a gente conseguisse otimizar. Normalmente um site survey bem elaborado, a gente tem que considerar cobertura e falha de cobertura, né? Se um AP falha, qual que vai ficar que área cinza, né? Que área sem cobertura a gente vai ter em caso de falha de algum ponto. Com o Smart Antenna, a gente pode tornar isso de maneira mais otimizada, porque numa falha de um AP, por exemplo, no cenário, então, que você tem para uma área de cobertura, você está com 10 APs, de outro vendo, e esse APs, ou de uma antena, né, uma antena tradicional, tecnologia tradicional, esse survey com 10 antenas, a gente estava considerando uma cobertura também em caso de falhas. Nesse nosso cenário, a gente consegue reduzir o número com o Smart Antenna, a gente consegue reduzir a necessidade de APs em até 20%. Então, conta fácil, de 10 a gente pula para 8, e nessas 8 eu ainda estou conseguindo considerar esse tipo de cobertura, em caso de falha, em caso de aglomeração em algum ponto, onde de repente eu precisaria ter que ter mais um AP para garantir a cobertura, né, o número de usuários conectados. Com o Smart Antenna, com essa tecnologia que todos os nossos APs da família Wi-Fi 6 suportam, a gente vai conseguir entregar. Outro recurso que a gente tem, o Dynamic Turbo, é uma solução bem legal também. Aqui acho que não vai conseguir rolar a animação, ou já rolou. Na verdade, é como se, né, a maioria das tecnologias, e hoje não é novidade no mercado, a gente trabalhar com algum tipo de priorização, QoS. Só que é o famoso, né? Bom, a gente tem priorização para vídeo, ok. Então, tudo de vídeo vai ter prioridade? Tudo. Desde a minha chamada do Vitor de vídeo, até a do presidente, é a mesma prioridade? Num critério de QoS tradicional, sim. O Dynamic Turbo é como se eu conseguisse criar áreas VIPs, né? Então, eu consigo identificar que a prioridade de vídeo, todos os usuários têm, mas o meu diretor ou o meu sistema de videoconferência em 4K ou algum outro dispositivo mais sensível à latência, alguma solução de IoT, por exemplo, ele vai ter uma prioridade superior à prioridade já aplicada, como se ele fosse um usuário VIP. E aí a gente consegue, então, chegar em performance de latência inferiores a 10 milissegundos, que hoje no Wi-Fi tradicional é muito, muito difícil. E o terceiro aqui também é muito ligado a esse momento novo, né? O pessoal chama de indústria 4.0, né? A ideia da robotização, né? Da automação. É uma tecnologia que ela tem um histórico bem interessante, né? Ela foi desenvolvida junto, né, com os grandes varejistas chineses, né? Hoje o ambiente deles de dispatch de produto é todo automatizado, então você tem esses carrinhos, né? O pessoal chama de AGV, se não me engano. É AGV, desculpa. Eles ficam rodando o warehouse, né, coletando os pedidos para depois ir para uma área de embalagem. E uma área de cobertura onde você não tinha um home inteligente, esses carrinhos acabavam tendo desconexões. Então, no melhor cenário, o carrinho desconectava e voltava para a base sem a tarefa realizada, o que significava, de repente, ter parado no meio. Então, chegava a metade da coleta que ele precisava fazer, ou no pior cenário, ele ficava parado no meio da house, podendo gerar algum acidente. O lossless roaming permite que a nossa controladora, a nossa solução orquestradora, ela vai fazer um cache dessa sessão. Então, na hora que no caso o AGV está passando de um AP para o outro, ele não perde a sua sessão em algum banco de dados, ou ele não perde a sua conexão com o sistema superior. Então, na hora que ele volta para uma área de conectividade, e isso acontece, não tem jeito de não ocorrer, a desconexão de um AP e a conexão para outro AP, de maneira muito, muito veloz, atendendo as necessidades hoje, né, de comunicação com as aplicações de banco de dados, etc. Então, você nunca vai ter a disrupção do seu serviço, né? Então, você vai realmente confiar nessa sua tecnologia que você está implementando e tornando ela usual, né? Então, o seu gargalo não vai ser mais a sua rede sem fio. Pode passar para a gente, Anderson? Legal. Tá, a animaçãozinha. Só porque ela... Aqui, deixa eu ver se ela vai passar.
Aqui do Dynamic Turbo, né, vocês veem que tem todas, aqui a área em amarelo já seria uma área já com prioridade, mas eu consigo identificar quem são os usuários, né, principais. E aqui também é do Smart Wi-Fi, que é legal, né, que ele vai trazer o que seria, né, qual o ganho da nossa cobertura, já que, né, a gente consegue trabalhar com muito mais elementos dentro da nossa antena interna. Se não me engano, são 4 elementos por dispositivo, totalizando ali 16 elementos por antena. Pode passar para a gente, por favor? Aqui a gente vai estar falando também de 4 conceitos aqui, perdão, 4, eu acabei lendo o slide, mas na verdade são soluções. A gente acabou de falar muito de tecnologia ou de necessidade, né? De tecnologia e falou um pouco de recursos dos equipamentos. Mas vamos ser sinceros, nenhum deles faz sentido se você não tem uma maneira de orquestrar isso, né? Para quem é um pouco mais dinossauro feito eu, vai lembrar que a tecnologia de rede sem fio, ele demorou a entrar dentro das redes corporativas. E um dos grandes motivos, eu diria que foi uma tecnologia que o usuário trouxe de casa, a necessidade, né? O usuário trouxe de casa para dentro da empresa. E um dos grandes motivos era um certo, como eu posso dizer, um certo embarreiramento, né, do pessoal de tecnologia, porque não tinha como fazer gestão dessa rede, né? Porque estava acostumado com a parte cabeada. Quando você ia para a rede Wi-Fi, né, onde você simplesmente compartilhava o número de senha, você não tem controle nenhum, né, de quem está dentro da rede ou está fora da rede. Então, essa tecnologia permite, a nossa plataforma, né, de gestão, ela realmente ela parte do conceito de SDN, né? Então, você tem todo o orquestramento da sua rede através de um ponto único, né? E aí você já vai conseguir localizar falhas em minutos e você também vai ter uma visibilidade inteligente da sua rede, né? Então, é uma maneira de você até mesmo controlar o SLA para os seus usuários, né? Hoje, eu acho que dificilmente, com o que a gente tem de tecnologia, mesmo dos melhores vendors, é muito complicado você garantir um SLA, né? Seria vender um serviço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você tem uma área de exposição e você quer garantir, você quer que os expositores contratem o Wi-Fi seu, porque faz mais sentido, né? É mais barato, é mais fácil a implementação. Mas vamos dizer que o cara queira que você garanta 100 mega, como é que você vai garantir isso? Numa rede tradicional é muito complicado. Hoje, já com todas as features que a gente tem nos equipamentos, a gente consegue facilmente garantir esse SLA para esse usuário, para esse cliente. Pode passar para a gente? Aqui, falando bem dos equipamentos, aqui a gente vai estar falando da nossa família hoje, né, o que a gente tem de equipamento. Então, basicamente, a gente vai estar falando, né, com o 7060, que é um equipamento que a gente falou bastante ano passado, né, foi o primeiro access point industrial, né, de produção industrial com suporte 802.11ax. Ele seria o nosso equipamento, né, da nossa primeira família de Wi-Fi 6, o mais performático, com 576010, nosso equipamento de entrada, né, já 2x2. E aí agora a gente tem já uma família um pouquinho superior, já com os equipamentos outdoors que suportam, né, o Wi-Fi 6, aí seriam 8760, 6760, e aí, né, da mesma família, o 5760, também de entrada, com um pouquinho mais de feature, já com o conceito de RTU, né, e o 6760 e 8760. Ou só passar rápido, né, muito foco da nossa apresentação, mas o RTU é uma maneira, né, a gente vai conseguir licenciar o equipamento para que ele consiga ser mais performático ainda. Então, você pode comprar o equipamento com uma performance, né, que já vai estar trabalhando, por exemplo, naqueles 8T, 8R, e com o RTU você pode ou expandir, né, para você ter melhor performance no equipamento, chegar aos 12T, 12R, ou até mesmo, de repente, dividir, né, uma característica bem legal do nosso equipamento, você dividir o rádio para 2 funções. Então, você pode fazer scan da rede e, ao mesmo tempo que você entrega serviço para os clientes ao mesmo tempo, né? Então, é um cenário bem interessante no nosso equipamento. Sim, e, bom, como vocês podem ver aí, a gente tem uma variedade bastante significativa de modelos, que aí ele se encaixa em vários tipos de soluções, desde cenário hospitalar, cenário enterprise, onde você tem ali uma demanda mais significativa em termos de usuário, estádio e por aí vai. Acho que nos slides a gente tem alguns exemplos.
Aqui, só para passar rapidamente também, né, ou talvez completar o nosso portfólio, né, que a gente fala das nossas controladoras, então a gente tem até uma C relativamente pequena, né, 6508, até a 9700, que seria a nossa a C mediana, e a 6805, a C com melhor performance. Quando eu digo performance, é número de usuários conectados e AP suportados. Como eu falei, a gente tem a nossa 6508, é a nossa pequena, mas a nossa pequena já suporta 256 APs, né? Quer dizer, a gente está falando de uma controladora bem performática. E a 9700, que já seriam 2.000 APs, salvo engano, a 6805, que seria 6.000 APs, e dentro do nosso portfólio também, a gente tem os nossos switches, né? Os switches da nossa família de campos, toda a família H, eles têm suporte a ser uma controladora wireless também, uma quantidade menor, né, mas menor dentro da performance dos equipamentos da Huawei. Então, a gente vai estar falando em até 1.000 APs e 10.000 usuários simultâneos, né, nos switches. E aí, para ambientes mais performáticos, a gente consegue ter os nossos switches de chassi com boards que, além de entregar serviço, né, além de entregar 48 ou até 24 portas em 100 gigas, a gente também consegue entregar, fazer essa parte de controladora. Né? Então, portfólio bem completo aí. Nesse aspecto vale a pena ressaltar aí o 5731, é um equipamento bastante robusto, já é compatível com PoE++, e ele já tem uma AP que vem inicialmente licenciada para até 16 APs, e pode ser expandida através de licença para suporte até 1.000 APs. Correto, Vitor? Acho que é isso aí. Acho que sim. Salve, Fábio. Que é uma outra solução nossa também, é um conceito um pouquinho diferente de um produto da Huawei, é como se a gente chama de Wi-Fi distribuído. Conceitualmente dizendo, a gente tem essa central AP, onde ela vai fazer toda a performance de camada 2, 3, gestão de usuário, que normalmente ou fica na controladora ou fica no AP, a gente traz para esse dispositivo. E a gente vai ter um AP, que aí ele seria, a gente chama ele de Smart RU, como ele ficasse só responsável pela distribuição de sinal. Então, ele perde qualquer tipo de gestão do usuário, né? Então, todos os usuários ficam concentrados dentro dessa caixa central AP. O legal é que é um modelo, né, onde a gente faz muito sentido em ambientes onde você precisa garantir uma cobertura legal, né, dentro de, por exemplo, dormitórios, hospitais. Só que a densidade de usuário em cada um desses pontos, né, onde a Smart RU vai estar disponível, ele não tem demanda de grande número de usuários, quer dizer, você vai ficar ali nos 10, 20 usuários conectados por Smart RU, a gente pode utilizar essa solução. Ela tem um custo-benefício mais interessante quando a gente fala de distribuição de licenças, né? Você não precisa licenciar a central, e pode fazer sentido, né, nesses ambientes que eu mencionei, hospital, de repente um dormitório, de repente algum local ali com muitas salas de reuniões, né, normalmente a gente sabe que esse tipo de deploy, né, esse tipo de site survey, a gente acaba posicionando os APs no corredor para garantir uma melhor cobertura para dentro das áreas, mas é uma brincadeira que o amigo fazia, né, vai funcionar muito bem desde que o pessoal sente no corredor. Quer dizer, você sempre acaba tendo um impacto dentro da onde realmente o pessoal utiliza, né, dentro das salas. Aqui, de repente, pode ser uma solução bem interessante. Faz parte do nosso portfólio, lembrando que o 5760 já suporta o 802.11ax. Né? E aqui, né, um pouco do que a gente fala de cenários, né, onde a gente vai utilizar eles, né, então a gente está falando, né, basicamente ali em large enterprise, né, a gente quer dizer escolas, locais de tecnologia, a gente tem universidades, até aeroportos, quer dizer, e desde também dos locais de menor densidade, maior densidade, né, pequenos espaços de compra, algum local que você queira distribuir o Wi-Fi, mas com mais qualidade, ou que você possa ter uma interação melhor com o seu usuário, é a aplicação da nossa tecnologia.
Aqui a gente vai passar por alguns casos, né? Aqui já são casos, né, de pessoas que já estão utilizando, né, a nossa tecnologia, 7060, por exemplo, já utilizado em alguns projetos já desde o ano passado. Então, a gente tem aqui algumas verticais, né? Então, desde a parte de SP, de energias, muitas faculdades, né? Algumas até áreas financeiras, né? Onde o pessoal queria estimular a utilização de algumas aplicações, mas esbarrava que o usuário não tinha uma conexão de qualidade. Então, partiu-se de distribuir conectividade para os usuários, mas que de uma maneira que você tivesse total controle e também muita interação com o usuário. Quer dizer, as aplicações, os modelos de negócio são bastantes aqui, né? Aqui mais de perto um cenário, né? Aqui foi um cenário bem interessante, né? Aqui foi uma opção nova, né? No modelo de negócio, essa ESP já era consagrada, né? No estrito senso da função dela, né? Entregar serviços, né? Provedora de internet. Só que ela começou a abrir uma nova linha de negócio que era também fazer a gestão da rede LAN dos usuários, dos seus clientes. Mas ela não tinha feito isso antes, porque normalmente os produtos e as plataformas que eram ofertadas não garantia SLA, né? Então ela não tinha muito controle. E aí, para colocar alguém focado por cliente, tem um custo muito alto. Então, com a utilização das nossas tecnologias, aqui os 7060, os nossos switches, a nossa orquestração, eles conseguiram ter muito mais visibilidade da rede e aí gestão, né? E aí isso aí colabora para que ele centralizasse todo o suporte dentro do NOC dele. Do mesmo jeito que ele já fazia com os serviços que ele prestava. Então, isso aqui foi bem interessante. O próximo. Aqui a parte do estádio, né? Aqui basicamente tinha uma premissa de você garantir, né? Diferente até comparando com o cenário que a gente mencionou do 5G, aqui na verdade gostaria-se que tivesse uma comunicação com o usuário, né? Mantesse uma interação com o consumidor, né? No caso o pessoal do suporte. E os nossos equipamentos foram escolhidos principalmente devido à performance, né? Você conseguir garantir bastante performance, um número muito grande de usuários conectados, navegando. A gente sabe que isso é uma diferença, né? Os equipamentos suportarem. Você ter o equipamento suporta usuários conectados, mas não conseguem dar vazão para eles, né? E os nossos equipamentos, pelas características que eles possuem, a gente deu conta do recado. Uma experiência bem legal, um caso bem legal. E acho que parecido, um caso de escola, né? Se não me engano. Universidade, né, no caso, educação. E aí também que eles queriam partir, né, para ter um Wi-Fi dentro. Aqui o cenário é bem legal, que a gente conseguiu entregar outdoor e indoor na mesma plataforma. Isso aqui também era bem interessante, né? Então você conseguia ter. Acaba que a maioria dos vendors tem no portfólio, mas às vezes é muito difícil para o integrador ou para o cliente compor essa solução na mesma plataforma. Muito por questão de custo. Com a gente, acho que a gente consegue entregar, né, os dois ambientes para os usuários, tanto uma cobertura outdoor, com equipamentos que atendam essas características, né, IP67, etc., e também do indoor, né, então do mesmo jeito que você utiliza dentro da sala, você está conseguindo utilizar do lado de fora. Bem, bem interessante. Tem uma pergunta aqui do Francisco Damasceno. Existem licenças perpétuas? Eu não sei exatamente de qual tecnologia ele está mencionando, mas eu imagino que se ele estiver falando de controlador, as licenças elas podem ser perpétuas, também podem ser no modelo de assinatura. Acho que para essa parte é bem flexível, né? Sim. Não existem nem só perpétuas, nem só... Acho que, claro, qual que vale a pena, teria que ver qual é o projeto, mas eu diria que a gente tem essa flexibilidade hoje. Isso, Perfeito. Acertei, beleza. Eu diria que normalmente os projetos tendem a ter uma controladora com licenças perpétuas, e aí o licenciamento é por APs, né? Então você tem a controladora, tanto para os switches quanto para as controladoras é por AP. Perfeito, respondido. Bom, pessoal, a ideia era fazer um rápido resumo da tecnologia e falar também sobre os nossos produtos, os nossos diferenciais. Lembrando que essa live ela é produzida em parceria com
com a nosso parceiro Tricorp, né, para efetivamente potenciais clientes que estejam assistindo essa nossa live e queiram aí conhecer um pouco mais da nossa tecnologia, receber uma proposta comercial ou até mesmo, de repente, fazer uma demonstração de produto, vocês podem entrar em contato diretamente com o departamento comercial da Tricorp, e eu tenho certeza que eles vão endereçar corretamente a sua necessidade aí em parceria com a nossa equipe técnica. Em nome da Huawei, né, eu agradeço a participação de vocês. A gente tem feito aí lives com uma frequência bastante significativa, fazendo uma abordagem não especificamente do Wi-Fi 6, mas de outros produtos do nosso portfólio. É sempre um prazer contar aí com a participação de vocês. Isso aí, obrigado pessoal e obrigado pelo tempo, espero que tenha sido proveitoso aí essa conversa, esse bate-papo nosso, e tendo projetos, só procurar o pessoal da Tricorp, que é um parceiro já de longa data da Huawei, totalmente preparado aí para suportar vocês em seus projetos, comercialmente e tecnicamente.